iria em primeiro lugar aqui cumprimentar aos juízes do Tribunal Administrativo, a todos aqui os oficiais e funcionários do Tribunal Administrativo da cidade de Maputo, para dar início à nossa atividade. Dizer que esta atividade enquadra-se no âmbito daquilo que enquadra-se naquilo que é a articulação entre as instituições do Estado, em particular o Gabinete Central de Combate à Corrupção, nas matérias que têm a ver com corrupção, concretamente na componente da prevenção, não é? Então, neste âmbito, houve a necessidade de realizar esta palestra, se assim podemos dizer, para, em conjunto, vermos algumas situações que têm ocorrido no Tribunal Administrativo que possam remeter à corrupção. Então, nós preparamos aqui alguns slides que têm a ver com a prevenção e combate à corrupção no Tribunal Administrativo da cidade de Maputo. Que a nossa apresentação terá uma introdução, depois falaremos um pouco daquilo que é o Gabinete Central de Combate à Corrupção, relativamente à sua natureza e competência. Abordaremos aqui o conceito de corrupção, o regime jurídico. Vamos só também mencionar aqui o Tribunal Administrativo, relativamente às suas competências, e trazemos também os casos frequentes que têm sido reportados, tendo em conta as denúncias e a nossa experiência aqui no gabinete. Depois abordaremos assim de uma forma breve sobre as consequências para terminar com a conclusão. Dizer que a corrupção é um mal que afeta o desenvolvimento do nosso país, da sociedade e do nosso país em particular, não é? É por isso mesmo que nós tivemos agora a classificação da Organização da Transparência Internacional, em que coloca Moçambique como um dos piores países, em particular aqui a nível dos valores, com níveis elevados de corrupção, tirando a Guiné Equatorial. Moçambique encontra-se numa situação bastante preocupante. E essa avaliação tem a ver com o quê? Tem a ver com o funcionamento, a integridade das instituições, o funcionamento. É uma percepção que é feita por analistas internacionais que veem ou aferem o grau de funcionamento das instituições públicas, né, no setor público. E o Tribunal Administrativo, mesmo fazendo parte do Poder Judicial, é parte da administração pública e está incluso também nessa avaliação. Então, este é um mal que preocupa a todos nós, é por isso mesmo que estamos aqui reunidos, para ver como é que nós podemos, em conjunto, superar este fenómeno. Relativamente ao Gabinete Central de Combate à Corrupção. O Gabinete Central de Combate à Corrupção é um órgão subordinado do Ministério Público, especializado para a prevenção e combate aos crimes de corrupção e conexos. Estamos a falar aqui de corrupção, peculato, concussão, participação económica em negócio, por aí, todos estes crimes que estão aí, que estão previstos na nossa lei orgânica, que é a Lei 1/2022, de 12 de janeiro. O gabinete tem jurisdição a nível nacional, nós podemos tramitar qualquer caso que ocorra no nosso território, mas nós temos também gabinetes a nível provincial. Até agora nós temos 8 gabinetes, faltando 3 gabinetes para completar o país. Importa aqui referir que, não obstante o Gabinete Central de Combate à Corrupção ter nas suas competências
ah, ah, a tarefa de prevenir e combater os crimes de corrupção, dizer que esta tarefa não é exclusiva do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Todas as instituições do Estado são chamadas aqui a intervir, a colaborar e a dar o seu contributo. O gabinete vai impulsionar medidas preventivas com os outros setores do Estado, através de formações, de palestras como esta que estamos aqui a proferir, mas isso não obsta a que o Tribunal Administrativo também desenvolva as suas atividades, até porque no âmbito da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção na Administração Pública, todas as instituições do Estado devem ter o seu plano de prevenção e combate à corrupção na própria instituição. Então, na sequência disso, também é obrigação de desencadearem ações, não é? E o combate à corrupção não se faz apenas com a repreensão, ou seja, o combate propriamente dito com a investigação, a acusação e julgamento e depois a condenação em penas de prisão. Costuma-se dizer que vale mais prevenir do que remediar, não é? Então é sempre bom nós prevenirmos, vermos onde é que estão os focos da doença, vermos o que é que se deve fazer para que não ocorra, porque quando ocorre, o combate torna-se mais difícil. Podemos ter sucesso, como também não, podemos não lograr os nossos sucessos, não é? É como uma doença, não é? Nós podemos conseguir erradicá-la, como também podemos não conseguir com os medicamentos que vamos tomando. Então é sempre bom prevenir, e a fase de repreensão vem no final, quando todos os outros instrumentos faliram, não é? Vamos agora ao conceito de corrupção. Trazemos aqui um sentido amplo. Aqui o sentido amplo de corrupção não é mais do que tudo aquilo que é contra a ordem normal, contra o bem, não é? E se nós termos este conceito amplo, eu até poderia dizer que todos aqui somos corruptos nesta sala, não é? Isso porque não sei se alguém tem uma ideia diferente, que acha que não é corrupto, tendo em conta este conceito, ou que nunca corrompeu. Se alguém tiver, não, eu sou íntegro, nunca corrompi. Eu, na verdade, Certo. Certo, minha Letícia. Bom, este é um conceito amplo, tem a ver com, sim, é muito amplo, tem a ver mesmo com concepções morais, religiosas, é tudo aquilo que vai contra o bem, né? Tudo aquilo que nós fazemos que desvirtua o curso normal daquilo que deve ser, seja na família, seja na via pública, não é? Por exemplo, se nós estamos no nosso lar e de repente temos algum conflito com o nosso esposo, ou porque ele chegou tarde, ou porque descobrimos alguma infidelidade, por aí adiante. Então, só o facto de nós sermos infiéis, por exemplo, já é corrupção, não é? Sim. Sim. O fato de nós batermos em alguém, a criança, já é corrupção. Mas é por isso que eu dizia, é um conceito religioso, moral, só para nos trazer aquilo, né? zangar. Sim, zangar no sentido de, pronto, chamar a atenção, mas não no sentido que lhe corrija efetivamente, mas no sentido que, exatamente, grito, sim, já é corrupção.
Mas é um sentido religioso, né? Moral. É moral. É verdade. Sim, é. Não fazer. É verdade. Já estamos a corromper o curso normal. Nesse sentido, Uhum. quem, quem me está a corromper? Porque sou eu que estou a corromper a mim mesmo. Mas eu que vou à igreja. É, Mas eu devia ir à igreja. provavelmente sim. Sim, sim. Eu não estou a Uhum. fazer essa oração na hora, fazer isto. Então é isso que eu estava querendo. Ok. Mas isso é mesmo também para descontrair. Mas é tudo aquilo que vai contra a moral, a religião, o meio social, por aí. Ah, nós trazemos aqui um conceito jurídico, tentamos fazer aqui uma súmula daquilo que o nosso Código Penal prevê e trazemos aqui o conceito de corrupção, que consiste no facto de alguém, por si ou por intermédio de uma outra pessoa, solicitar ou aceitar para si ou terceiro uma vantagem patrimonial ou não patrimonial a um determinado sujeito, seja servidor público, seja um privado, para praticar qualquer ato ou omissão que seja contrário ou não contrário eh, aos deveres a que se encontra distrito. Esse é o conceito restrito, que aqui, neste conceito, já inclui a corrupção ativa, no sentido daquele que dá ao servidor público ou mesmo a um privado, um, por exemplo, valor monetário, um dinheiro, para praticar algum ato que seja das suas funções, que seja contrário ou não contrário. Depois nós já vamos ver nos conceitos de corrupção ativa e passiva o que é isto de deveres contrários e não contrários. Desculpa, doutor, é o Sim, sim. conceito mais conhecido. Sim. É o que vem praticamente na lei, nós fizemos uma simbiose. Sim. E aqui, quando nós falamos de ato contrário ou não contrário, nós trazemos aqui um ato contrário seria, por exemplo, nas vossas atividades, vocês têm o dever de verificar, né, nos processos submetidos a visto, verificar a conformidade, né, daqueles requisitos previstos na lei para a atribuição do visto, como por exemplo ver o cabimento orçamental, ver a questão da se observaram-se as condições mais favoráveis para o Estado, não é? Tendo em conta os preços praticados no mercado, se não há prejuízo para o Estado, e pura e simplesmente não verificam, mas existem evidências de que aquele contrato, por exemplo, está sobrefaturado. Então, aí seria praticar um ato contrário no sentido de que a pessoa que vai lá dar o seu parecer ou a decisão diz que está tudo conforme, mas está a violar a lei porque não está tudo conforme, não é? Agora, um ato não contrário ao dever do seu cargo seria, pura e simplesmente, facilitar, agilizar um processo. O processo está tudo correto, está legal, e a pessoa dá com aquilo que se diz refresco, não é? Só para agilizar, dar maior celeridade na obtenção da sua pretensão. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Como eu referi antes, nós temos competências para a prática de todos estes crimes, corrupção, que estava aqui agora a mencionar, ativa e passiva. Temos o peculato. O peculato não é mais do que o desvio de fundos pelo servidor público, que tem, guarda consigo valores, bens, assim confiados pelo Estado,
para dar um destino legal e ele pura e simplesmente desvia, não é? Isso pode acontecer nas áreas da administração e finanças, por exemplo, que devem fazer a administração dos valores e as pessoas desviam, não é? Os valores, por exemplo, para pagar ajudas de custo, outras despesas, e são desviados. A concussão não é mais do que exigir, por exemplo, valores. Por exemplo, a lei diz que nós devemos cobrar 10 por 10 ou 100 meticais de emolumentos e o servidor público cobra ou cobra mais, por exemplo. Então, aí estaria a cometer a concussão. E muitas vezes o servidor público até faz chantagem. Né? Epá, se tu não me deres de 100 meticais por isto, epá, não terás o visto. Então aí a pena já é mais agravada, não é? É mais agravada. Depois temos a participação económica em negócio, em que há um funcionário que trabalha no tribunal, por exemplo, que está na área da administração e finanças, e existe, o tribunal lança um concurso. E nesse concurso ele tem algum interesse, então ele contacta o seu irmão, que tem uma empresa, e faz de tudo para que o contrato seja adjudicado a esse irmão, não é? Então há um interesse econômico desse gestor naquele contrato. Então, basicamente, é isto. Tráfico de influência não é mais do que usar da influência que, seja um privado tem, perante algum magistrado, por exemplo, o Tribunal Administrativo, para decidir a seu favor num caso, não é? A troco de vantagens econômicas ou patrimoniais ou não patrimoniais. O enriquecimento ilícito, este crime aplica-se apenas aos servidores públicos. Não sei porque o legislador tirou, mas no passado, no código anterior, era aplicado também aos privados, mas agora é só para os servidores públicos e não é mais do que o servidor público deter um património que é suscetível de não de provir de rendimentos que não têm origem lícita determinada, ou seja, esse património é superior àquele rendimento que é declarado ou que o funcionário público ofere, não é? É por isso mesmo que muitos de nós somos obrigados a proceder à declaração de bens. Sim, sim. Abuso de cargo ou função não é mais do que o servidor público violar as normas e procedimentos com o intuito de obter uma vantagem, não é? E este crime costuma ser muitas vezes o nosso escape. Se não apanha nenhum destes outros crimes, abuso de cargo muitas vezes está lá, não é? Porque o servidor público muitas vezes viola a norma para obter essas vantagens, não é? Depois tem os outros, administração danosa, agiotagem, branqueamento de capitais, mas pronto, não vamos nos deter muito nisso agora. Estes que eu mencionei são aqueles que são mais frequentes, tendo em conta a nossa experiência aqui no gabinete. Dizer que o regime jurídico dos tipos legais dos crimes de corrupção e conexos encontram-se previstos no artigo 425 e seguintes do Código Penal. O nosso Código Penal também trouxe inovações, que uma das inovações é de que, havendo uma condenação por um crime de corrupção, é dever dos tribunais publicitar as sentenças condenatórias desses crimes, e esta despesa vai ocorrer às expensas do
próprio arguido. Mas ainda não tem sido prática, mas eu creio que com esta nossa divulgação ou articulação com os tribunais, este comando possa ser cumprido, porque isto vai dissuadir os outros. Sim, sim. Certo, certo. Vai dissuadir os outros servidores públicos da prática dos crimes. Tem outra inovação, que todo aquele que é condenado a apenas aos crimes de corrupção e conexos, as penas não devem ser substituídas por multa. Ou seja, se é aplicada uma pena de prisão de 2 anos, o servidor impreterivelmente terá de cumprir isto na prisão. Então, isto, em tempos passados, juízes substituíam e arranjavam argumentos para haver essa substituição. Mas hoje já estamos mais alinhados e os juízes já estão a implementar isto com rigor. Podemos dizer também que há um direito premial, à semelhança do que acontece nas outras ordens, como Brasil, Estados Unidos, mas aqui ainda é uma previsão ainda muito, muito mínima, não é? Em que os arguidos nos processos de corrupção que colaborarem para a descoberta da verdade passam a beneficiar de uma atenuação da pena. Bem assim, podem ser dispensados da pena caso o agente voluntariamente, antes da prática do fato, repudiar aquilo que lhe foi oferecido ou restituir a vantagem, não é? Então, existe este direito premial. Temos também, há uma lei que foi aprovada que tem a ver com a recuperação de ativos. Isto por quê? Porque viu-se que a condenação, por exemplo, só em penas privativas de liberdade não resolveria o problema. Então tínhamos que criar outros mecanismos, porque o criminoso, quando pratica o ato corrupto, ele quer obter uma vantagem e ele obtém essa vantagem. Então nós vamos atrás desses bens. Nós temos que destituir a este infrator dos bens que ele conseguiu ilicitamente. E então esta lei prevê a possibilidade de nós alargarmos o horizonte, ou seja, para além daquele bem que ele possa ter conseguido com um ato criminoso, não é? Diretamente, nós podemos estender até 5 anos, até bens que ele tem, até 5 anos passados, e irmos buscar esse património que nós consideramos incongruente. Então, nós já estamos a implementar esta lei e estamos a ter bons resultados. Agora, mencionando aqui sobre o Tribunal Administrativo, eu vou fazer uma breve aqui alusão, porque isto é mesmo do vosso conhecimento, que sendo o Tribunal Administrativo da cidade de Maputo um órgão de jurisdição administrativa de primeira instância, dedica-se exclusivamente ao controle da legalidade dos atos praticados pela administração pública, atuando como garante da conformidade jurídica estatal no espaço territorial de Maputo. E essa atuação alicerça-se na Lei 24 de 2013, de 1 de novembro, bem assim na Constituição da República, e encontra-se hierarquicamente subordinado ao Tribunal Administrativo, que atua como órgão de jurisdição nacional. As suas competências, em tese, são de contencioso administrativo, que resolve as disputas
entre os cidadãos e entidades públicas relativamente aos atos praticados pela administração pública, o contencioso fiscal e aduaneiro, instância de recurso contra os atos da autoridade tributária e a fiscalização de contas que exerce o controle prévio, o visto, sobre a legalidade das despesas e contratos das instituições locais. E, portanto, é no âmbito dessas competências que são praticados diversos atos que têm chegado até nós, através de denúncias, seja anónimas, seja oficiosas, e nos quais nós vamos mencionar a seguir. Então, trazemos aqui atos irregulares ou ilegais que, no final, vão desembocar em corrupção. Tem ocorrido a subtração, extravio de processos. Os processos desaparecem na secretaria sem qualquer registro de saída. É um dos casos que acontece. Tem havido também a comercialização de informação e fraude de emolumentos. Dá-se conta de que despachos de visto ou anotação são fotografados e vendidos a terceiras pessoas por valores inferiores aos emolumentos legais. Dá-se conta também de que há processos que são tramitados fora do tribunal, que ostentam assinaturas e carimbos, mas que não possuem registro oficial nos livros de entrada. Então, estes processos são inseridos no fluxo de trabalho, visando obter despachos por distração dos magistrados ou outro pessoal. Verifica-se também que funcionários afetos a outros departamentos com perfil para aceder ao sistema de visto tramitam processos. Também reporta-se aqui a acumulação de processos não levantados pelos utentes que já obtiveram informação de forma ilícita, tem causado o congestionamento físico das salas de armazenamento. Há funcionários também que extraem contactos telefónicos de utentes a partir de processos físicos ou digitais, usando-os para interpelar diretamente aos cidadãos, condicionando a entrega de processos já despachados ao pagamento ilícito de uma taxa de facilitação, geralmente 10% do valor dos emolumentos. E há também suspeita da troca indevida de peças processuais com o fim de beneficiar quem solicita tal troca, baralhando toda instrução e julgamento. Bom, basicamente são essas situações que nos têm sido reportadas. E é por isso mesmo que o gabinete, no âmbito das suas atribuições de prevenção e combate à corrupção, realiza não só atividades de prevenção, como eu, a título de exemplo, esta que estamos aqui a, a, a realizar, mas também há atividades tendentes a verificar estes atos que são reportados. É por isso mesmo que em algum momento vocês têm conhecimento ou têm contacto conosco no âmbito das nossas atividades de instrução, que é um processo normal para nós verificarmos o que é que está a acontecer, quem é que está envolvido nesses atos e por aí em diante, não é? Então, isso nós fazemos no âmbito de um processo criminal, não é? No âmbito do processo criminal, nós temos competência para proceder à instrução, que não é mais do que a investigação, para nós determinarmos quem são os agentes que praticam esses atos, recolher os elementos de prova e determinar as responsabilidades de cada um, não é? Então, nós já temos alguns processos a correr aqui no gabinete e também a nível dos gabinetes provinciais sobre estas práticas. Posso dar o exemplo de um caso que ocorreu
ou num funcionário por intermédio de um particular, solicitava 2 milhões de meticais. Ele fotografou um documento que parecia lá o visto e entregou ao particular, e o particular contactou a entidade que submeteu lá ou ao particular, a empresa, aliás, e que seria adjudicada, e solicitou o valor de 2 milhões de meticais. Então este processo foi-nos denunciado, nós fizemos a instrução, houve aqui uma tentativa de contactarmos para, como se diz, abafar o caso, né? Como se diz. Até podia ter agravado, mas sim. Mas não, bom, nós ignoramos aquela situação. É, em algum momento, sim. Em algum momento, mas de facto devíamos, mas pronto, teríamos que também reunir mais elementos. Normalmente, quando essas solicitações são feitas, até através de colegas nossos, sim. Ou advogados, muitas vezes vem, epá, tem aqui X. Yeah. Mas pronto, nós não cedemos a isso e fizemos o nosso trabalho, acusamos o indivíduo, mas como o indivíduo já tinha essa tendência de corromper e usar a sua influência, foi até ao tribunal e conseguiu lá no tribunal. Conseguiu lá com o juiz. O juiz arranjou, fundamentou a sentença de uma forma, só ele é que sabe. E ele foi absolvido até mesmo por questões técnicos jurídicos que, no nosso entender, não eram plausíveis. Todos esses casos que são reportados na imprensa, nas redes sociais e tudo mais, estão a ser tramitados aqui no gabinete. Todos esses, envolvendo ministros e outros dirigentes do Estado. Não é? Todos esses casos, não duvidem disso. LAM, INSS, agricultura, tudo isto está a ser tramitado. E nós vamos fazer o trabalho de acordo com a lei. E nós fazemos isso, não é? Nós baseamos na objetividade. Estão aí os factos, está aí a lei. Ainda ontem eu participava de um podcast em que perguntava, mas não há interferência política. Nós estamos a falar entre nós, né? Isso, para haver essa percepção, é porque alguma coisa existe. Existe, não é? Mas pronto, nós também não vamos dizer isso. Eu, como porta-voz do gabinete, não posso chegar aí e dizer que não há interferência política porque não tenho dados concretos, não é? E sendo magistrado, exatamente, não posso basear-me em percepções. Tem que existirem elementos concretos que foram trazidos às instituições e nós já podemos, não é? E seria dar o tiro no próprio pé, né? Nós que devemos combater isto e estamos já a assumir que sim. Mas pronto, são factos, a corrupção está aí, é trabalho de todos nós, não é? Seja a nível. Muita gente pensa que não, isso é corrupção, é só o gabinete. Não, não é só o gabinete. Nós somos a instituição que tem esse nome, que, pronto, é obrigação dos compromissos internacionais também, tanto do nosso Estado moçambicano, de termos uma instituição vocacionada para isto. Mas a nível do governo, nós temos o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que deve velar pela integridade de todas as instituições da administração pública, não é?
E velar é ver a conformidade dos atos administrativos, o funcionamento, não é? E por aí em diante. Então, a nível do governo, o Ministério da Administração Estatal é a instituição vocacionada, por isso mesmo é que foram eles que estiveram na linha da frente em coordenação com o gabinete e outros setores do Estado na elaboração da estratégia de prevenção e combate à corrupção na administração pública, não é? E lá neste documento existem obrigações para cada setor, não só ao nível da administração pública, do governo, como também do judicial, não é? Do legislativo. Todos são chamados. Mesmo nós, nas nossas casas, como família, nas igrejas, todos devemos transmitir essa mensagem de combate à corrupção. Isto porque este fenómeno causa consequências bastante nefastas para nós, que vai se traduzir na erosão da confiança pública, na sonegação da justiça, injustiças e comprometimento do Estado de Direito democrático, né? Também vai se traduzir na redução da qualidade de investimento público e alocação de gastos públicos relacionados a grandes projetos de obras públicas, tais como construções de hidroelétricas, portos, aeroportos, hospitais, escolas, rodovias, redução de taxas de investimento privado e consequência do crescimento econômico, afeta a renda das famílias e do Estado. Sim. Há autores que dizem que o crime de corrupção deve ser comparado a crimes hediondos, como genocídios, não é? Porque nós podemos pensar que um pequeno ato nosso não tem repercussão, não é? Se, por exemplo, nós, como funcionários, como magistrados do Tribunal Administrativo, nós concedemos vista a uma empresa que sobrefaturou os preços, que não tem experiência no mercado, simplesmente usou das suas influências para ser adjudicado aquele contrato. É um contrato de milhões, não é? Para, por exemplo, construção de um hospital. E ele vai construir uma barraca, uma coisa ínfima, sem qualidade. A população daquele distrito que necessita de hospitais não terá hospitais. Vão adoecer, não terão tratamento e morrerão. São efeitos, sim, exatamente. Então, um pequeno ato pode parecer isolado, mas não é, não é? Aquela cobrança que nós fazemos das comissões, entre aspas, isto causa um efeito em cascata. Então é preciso nós termos em conta. Não digo, todos nós gostamos de viver bem, em conforto, não é? Eu pessoalmente gosto, mas faço tudo para alinhar-me com rendimentos lícitos, não é? Para ir no caminho do bem. Temos que ir à igreja para nos conduzir ao bem, se tivermos tentados, porque o ser humano muitas vezes é tentado. Então, temos que procurar sempre ir para o lado do bem. Se irmos para o lado do mal, aquele mal vai sobrepor-se ao bem. Então, vamos habituar aquele lado do mal. Então, depois, tudo estraga-se no Estado. Bom, trazemos aqui algumas sugestões para prevenir e combater a corrupção no Tribunal Administrativo, que é de implementarmos aqui a transparência e acesso à informação, né? Nós devemos implementar sistemas de transparência nos processos judiciais e administrativos, não é? Para, por exemplo, dar a conhecer ao cidadão ou utente o estágio do processo, não é? Isso, claro, de acordo com aquilo que a lei permite, não é? A publicidade, incluindo online, das decisões ou deliberações judiciais, a criação de um portal de transparência sobre todas as decisões, tribunais, gastos das instituições ou do próprio tribunal, que sejam acessíveis ao público.
o fortalecimento dos mecanismos de disciplina e controle interno. Temos que reforçar os órgãos de gestão e disciplina, controle interno, auditoria em recursos humanos e materiais. Estamos a falar do próprio Conselho Superior da Magistratura Judicial e Administrativa, que deve fazer o seu trabalho. Como eu dizia, esse trabalho não é só do gabinete e a corrupção não é só combatida com repreensão criminal, com processo criminal, pode ser combatida também com processos administrativos, disciplinares, não é? Deve haver uma atuação séria dos órgãos responsáveis pelo tratamento das denúncias e participações como mecanismo dissuasor. O próprio tribunal, constatando que um funcionário praticou um crime, é obrigação de comunicar ao Ministério Público. E o Código Penal até prevê uma norma sobre a obrigação do auditor, por exemplo, se ele constata uma irregularidade, ilegalidade que é passível de procedimento criminal, deve comunicar ao Ministério Público no prazo de 10 dias, não é? Existe essa obrigação. Existe também a obrigação do superior hierárquico, que ele constatando que um funcionário praticou um crime passível de procedimento disciplinar e criminal, também comunicar. Caso não comunique, também pode ser considerado cúmplice, não é? Exatamente. É preciso também que os órgãos de gestão e disciplina publicitem as decisões havidas nos processos disciplinares para servir como mecanismo dissuasor perante os outros funcionários. E tem de haver uma monitoria regular, não é? Auditorias de atividades judiciais e administrativas dos recursos públicos. Nos cartórios, não é? No Tribunal Administrativo, os órgãos que devem velar pelo controle interno devem fazer essa atividade constantemente para evitar que, por exemplo, descubra-se mais tarde que um processo desapareceu. E quando isso acontece, é preciso chamar a responsabilidade aos responsáveis dessa área, ou aos responsáveis que tinham a obrigação ou que detinham o controle desses processos, não é? É preciso chamar a responsabilidade a essas pessoas. Um processo não pode desaparecer e ninguém sabe e ninguém é responsabilizado, não é? É preciso haver rotação de pessoal, implementação de políticas de rotação regular dos profissionais da área para reduzir o risco de formação de redes de corrupção. Se calhar em algum momento, pela pessoa já estar ali instalada há muito tempo, então propicia esses atos. Então é preciso, se calhar, haver uma rotação. Educação e formação contínua de todos os operadores de justiça. Devemos incluir nos currículos de formação conteúdo sobre ética, integridade, probidade pública, códigos de conduta, sensibilização sobre a corrupção, por aí. Deve haver também aumento das denúncias e proteção aos denunciantes. Já tínhamos abordado um pouco sobre as denúncias. Relativamente à proteção aos denunciantes, nós temos uma lei de proteção aos denunciantes, vítimas e outros sujeitos processuais, que é aqui 15/2012, se não estiver em erro, que prevê mecanismos de proteção, mas esta lei não tem aplicação efetiva ainda porque carece de regulamentação, de criação de um gabinete de proteção com recursos suficientes para garantir a segurança e a proteção das vítimas ou denunciantes. Infelizmente, é tarefa do governo criar este gabinete pela exiguidade de recursos que tem sido alegado, ainda não foi criado. É uma das fragilidades, sim. Isso tem sido apontado já há muito tempo, desde 2012, quando isto foi aprovado, e pronto. Mas existem medidas que não carecem de recursos e nós temos estado a aplicar. Como, por exemplo, que é assegurar que um denunciante
que solicite anonimato por meio de represálias ou por haver um alto risco perante arguidos que são altamente perigosos, nós não divulgarmos no processo a identidade dessa pessoa, né? Também podemos fazer audições com ocultação da imagem, né? Não juntar com os arguidos e por aí. Existem algumas medidas que nós vamos tomando, ainda que timidamente, mas já vamos tomando. Mas carece mesmo daquilo. Mas não se sintam intimidados. Se tiverem denúncias, façam, mesmo que sejam anónimas, que remetam até no envelope, mandem para nós. Mas que sejam denúncias que nos conduzam, porque muitas vezes o que acontece aqui com as denúncias, nós estamos a notar é que as denúncias às vezes são usadas pelos cidadãos só para denegrir ou num ato de maldade, não é? O cidadão pura e simplesmente diz que não, aquele dirigente lá, o chefe do DAF, só paga ajudas de custo, mas de forma ilegal, mas não indica concretamente o que é que está a acontecer. Há assédio lá na instituição, coisas assim, em jeito de fofocas, né? E às vezes mesmo por maldade, ou porque não gosta de outra pessoa, ou porque se calhar até quer o lugar daquela pessoa, não é? Então começa aí a inventar. Então a denúncia deve vir acompanhada de alguns elementos. Sim, como por exemplo testemunhal, dizer, ok, aconteceu, tem este contrato, é o contrato número tal, houve pagamento ao fulano de tal, ou através desta conta bancária, alguma coisa que nos leve. Porque se for assim no geral, até para nós não somos adivinhos, né, para descobrir tudo, não é? E temos as nossas fragilidades também. Então é preciso obedecer alguma, né, trazermos alguma coisa que nos leve para lá. E por fim aqui, não, desculpa, a implementação de tecnologias de informação e comunicação, né, a adoção de um sistema de gestão eletrónica de processos judiciais para registar, monitorar e rastrear todos os casos. Eu acredito que já existem iniciativas, pelo menos a nível do judicial, já existe um sistema para fazer esse registro. Sim, sim. Bom, queria saber só a questão da implementação de tecnologia de informação, de comunicação. Eu penso que digo já trabalha há algum tempo e já tem informações sobre, pelo menos nessa área, é que quem trabalha, portanto, esse sistema é uma pessoa. Isso significa que também está sujeito, precisamente por causa desta tendência do homem ser corrupto, de desviar, portanto, a questão do sistema informático. Então, aí responde-me como é que nós podemos também fortificar esse mesmo sistema. Quem opera esse sistema é uma pessoa. Também pode ser corrompido. Sim, eu já trabalho no Tribunal Administrativo já há algum tempo. Tem situações dessas. Sim. Alguém, por exemplo, eu já trabalhei no NIASA por 5 anos. Há situações que se manipula o sistema É verdade. com algum propósito. Muitas das vezes a questão de corrupção. É um desafio, sim, vamos implementar, portanto, a tecnologia, mas entretanto é preciso também fortificar, portanto, nessa parte da ética, porque às vezes o problema é do homem. Nós estamos aqui reunidos a falar, portanto, de corrupção. Todos estamos a ouvir, e eu não sei quantas vezes já participei em palestras ou formação que fala sobre a corrupção. Mas eu estou aqui, mais uma vez, a ouvir, portanto, as mesmas matérias. E depois questionam-se, mas será que as pessoas não têm informação dessas matérias que não se pode praticar? Então, sim, mas também acho que essa componente da ética, ou por outra, tenho a impressão que é a sociedade toda que precisa ser informada sobre os mal da corrupção. É claro que nós somos funcionários públicos, estamos aqui,
Mas também penso eu que é preciso ter alguns programas que também divulguem essa informação aos, vamos supor, porque se tem um corrupto, eu acredito que tem um corruptor. Então esse corruptor também tem que ter essa informação, que, olha, não pode. Estamos a falar, por exemplo, do visto. Muitas das vezes é um processo até legal, teve toda a tramitação processual, não tem vícios que leve, por exemplo, à recusa, mas depois disso, mas há quem vai para lá e aproveita, como se fala, tira-se fotografia, depois envia-se. Então, isso, se calhar até porque a própria pessoa que beneficia o corretor não está informado como é que funciona o processo. Porque eu não vejo alguém que se envolve, por exemplo, em corrupção, de um processo legal. Não tem problema, porque muitas das vezes são aquelas situações em que a pessoa tem noção de que o seu processo tem vícios. E para isso, para poder tanto desviar tanto essa atenção, entra na corrupção. Mas é um processo legal. Já foi visado, não tem vício algum, mas mesmo assim há pagamentos de dinheiro. Depois questiona-se, mas por quê? Se calhar, do outro lado, também não está informado como é que funciona o tribunal administrativo. Processo, a tramitação. Então, daí que também a questão de limitação de tecnologia. Sim, Os prazos, doutor, desculpa. sim, os prazos. Os prazos do visto. Se Sim. a pessoa sabe que o prazo do visto é um mês, depois de 45 dias, estão a entrar no tácito, nem precisa de ir ao tribunal. Não precisa pagar a ninguém. Só tem que esperar o decurso do prazo para entrar no tácito, por exemplo. Se for um caso de um processo que, como dizia meu colega, tem certeza que o processo está legal. Não foi notificado de uma devolução para melhor instrução. Então é só aguardar. Certo. Mas é falta de informação também. Sim. Ok. Acho que nessa. Sim. De facto, essas são as fragilidades que existem nas nossas instituições, né? Relativamente à implementação desses sistemas, o ser humano sempre arranja formas de contornar. Se ele quiser usar para o mal, ele vai arranjar formas de contornar. Tanto é que nós temos, por exemplo, sistemas do SEDCIF, que têm lá mecanismos de segurança, mas os funcionários conseguem usar, aceder e transferir salários para pessoas que nem existem até. Então, é um trabalho permanente que nós temos que fazer. Cada instituição deve pensar, né, quais são os mecanismos que devem implementar na instituição. Se nós formos a implementar no Tribunal Judicial Administrativo da cidade de Maputo um sistema desses, o que é que nós devemos fazer para garantir a segurança? Tem que ter lá um administrador que já sabe que o sistema funciona assim, não sei o quê. Mas aquilo vai registrar tudo. Quem acedeu ao sistema, quando, a hora. E isso já acontece, não é? Já acontece. Mas sempre há mecanismos de contornar. Então, deve haver um administrador que é confiado dessa responsabilidade para garantir. E caso alguma coisa de errado aconteça, ele seja chamado à responsabilidade, não é? E é preciso que nós, como Tribunal Administrativo da cidade de Maputo, pensemos, como eu disse, a tarefa de combater a corrupção é de todos. Não vamos esperar, por exemplo, que o gabinete vá ao tribunal ou que o Ministério da Administração Estatal vá ao tribunal para implementar, por exemplo, esse sistema. Se existirem recursos, né, conseguidos pela instituição, o Tribunal Administrativo pode desencadear isso para robustecer a segurança e pronto. E esse sistema também vamos criar mecanismos de divulgar todas as etapas, todo o estágio do processo até, não é? E assim o cidadão já chega no tribunal, vê que o processo entra aqui e pronto, no prazo tal, fora desse prazo, é tácito e por aí em diante. Então é preciso que exista alguma informação ao nível do tribunal, não sei se é vitrine ou se no ecrã, sim. Exatamente, sim. Exatamente, sim.
estar bem claro com aí mecanismos de Pagar por isso, exato, pagar a corrupção. não aguarda só 30 dias por isso. Exatamente, exatamente. Então, nós é que temos que ser mesmo criativos e criar mecanismos para evitar a corrupção nesse setor, não é? Mas uma outra questão em relação àquilo que é o nosso trabalho. O que acontece é que normalmente quem submete o processo é a entidade contratada. Submete o processo, efeito de visto. Sim. Muitas das vezes, quem aproxima para se envolver tanto em corrupção não é entidade. Sim. Não é entidade. Eu estou a ver, portanto, num contrato tem atores públicos. adjudicada. Muitas das vezes tem sido empresas que normalmente não vêm submeter o processo. Eu estou a dizer que se submete um processo a uma informação que se dá olha, o processo está a entrar, vai ter esta ou aquela tramitação. Mas a outra parte não está. E muitas das vezes é a que mais se preocupa com, por exemplo, a salidade processual. Porque ele quer... Ter os valores, Então, acertar o contrato. esse é o outro desafio. Por isso que eu trago essa ideia de que sim, a informação, portanto, ao funcionário público, mas também os utentes. Não. Isso já acontece. Não, isso já acontece, porque a nossa obrigação, a obrigação não é só para os funcionários públicos. A obrigação de difundir, de transmitir essa mensagem anticorrupção também inclui a sociedade no geral, o indivíduo particular, inclui toda a gente. É por isso mesmo que nós temos estado a trabalhar com o Ministério da Educação para incluir isso nos currículos escolares, não é? Com os núcleos de anticorrupção também, não é? Nas comunidades, os magistrados lá do Ministério Público, nos distritos. Eu, quando estava no distrito, eu realizava várias palestras sobre corrupção a nível da população, de hospitais e por aí em diante. Então, essa tarefa já se faz, inclui toda a sociedade, seja privada, seja o setor público, sim, isso faz, só que mesmo assim o cidadão ignora, ou alguns é mesmo por ignorância total, mas nós vamos fazendo aquilo que é a nossa competência, né? Mas isso existe, sim, isso existe. Isso existe. Há que implementar também a legislação que promove a integridade e transparência, a lei de probidade, estatutos geral dos funcionários e agentes do Estado, código de conduta e a adoção de uma estratégia específica com medidas para prevenção e combate específica no Tribunal Administrativo. Então, é mais ou menos isso. Em conclusão, dizer que a corrupção é tarefa de todos nós, de cada um de nós. Devemos assumir maior seriedade, responsabilidade, engajamento na repulsa e luta contra o fenómeno, de modo que somos chamados ou apelados a respeitar os valores e princípios subjacentes à probidade, à moral, à ética, à deontologia profissional, enfim, os princípios fundamentais e definidores e caracterizadores de um bom cidadão, de um bom pai de família. Então aqui tem esta frase deste Barão de Itararé que diz que o homem que se vende recebe sempre mais do que vale. Tem aqui também este árabe que é o Muhammad al-Khawarizmi, que é o inventor da álgebra, que diz que perguntaram a ele, né, sobre o ser humano, e ele respondeu: se o ser humano, se ele tiver ética, ele já é um. Se também for inteligente, acrescente 0 e será 10. Se também for rico, acrescente mais um 0 e será 100. Se também for belo, acrescente mais um 0 e será 1000. Mas se perder o 1, o que corresponde à ética, então perderá todo o seu valor e restarão apenas zeros. Muito obrigado pela atenção. Bom, muito obrigado pela vossa disponibilidade. É sempre um prazer para nós transmitirmos essa mensagem de combate à corrupção. Nós vamos fazendo a nossa parte e gostaríamos de apelar a vocês também. Não gostaríamos de cruzar aqui já no momento da repreensão com um processo criminal com nenhum de vocês.
E, portanto, eu só apelo a, né, que se pautem pela integridade. Não é? É certo que vivemos momentos difíceis e o Estado deve criar condições para não nos frustrarmos também, não é? Seja salariais, condições de vida, de trabalho. Mas vamos tentar, se nós fazermos um pouco, cada um de nós fizermos um pouco, talvez isto melhore, não é? Cada um transmite essa mensagem. Então, muito obrigado aos meritíssimos juízes e tenham um bom dia. Obrigado.